Bom dia, eu sou o Luiz, criador do Vibes Diversos, e esse canal é para quem quer ouvir Deus do jeito mais simples e verdadeiro, direto pro coração. Eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, porque essa palavra pode transformar o seu dia. Se inscreve, nos siga nas redes sociais, comenta. Seu comentário pode levar esse vídeo para mais gente que pode se identificar com o que a gente vai falar hoje. E compartilha também. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E hoje a liturgia nos apresenta como primeira leitura 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 7 a 3. O Salmo hoje é capítulo 89 ou 90 e o Evangelho é Mateus, capítulo 24, versículo 42 a 51. Agora a gente pode passar para a primeira leitura. Agora na primeira leitura em Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 7 a 13, Paulo escreve aos Tessalonicenses como quem respira aliviado. Ele estava preocupado com a fé deles, porque sabia das perseguições e do peso de seguir Jesus numa cultura hostil. Quando ele recebe a notícia que eles permaneciam firmes, a sua alegria explode em gratidão. Ele chega a dizer: agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Aqui tem uma lição muito forte: a fé não é pessoal. A vida de um irmão fortalece a do outro. Quando vemos alguém resistindo no meio da dificuldade, nosso coração também ganha coragem. Isso mostra que o testemunho não é só falar, é sustentar os outros com a sua própria perseverança. Pense em quantas vezes você se inspirou na fé de um amigo seu, de um familiar ou de alguém que você admira. É sobre isso que Paulo está falando. A fé de uma pessoa pode ser a força que mantém a outra. Paulo também faz uma oração bonita. Ele pede que o Senhor aumente o amor deles uns para com os outros e que ele mesmo confirme seus corações na santidade. Para que eles estejam irrepreensíveis diante de Deus quando Cristo voltar. Ou seja, ele lembra que não basta existir hoje, é preciso viver na santidade e se preparar para a vinda do Senhor. Como se você fosse um atleta que treina não somente para a corrida de hoje, mas para o campeonato final. Isso mexe com a gente. Quantas vezes a gente vive como se Jesus nunca fosse voltar? Quantas vezes nós nos acomodamos, como se a fé fosse só para dar consolo no presente, esquecendo que ela aponta para a eternidade? Essa leitura nos convida para nossa própria vida, para a gente olhar para nossa própria vida. Será que eu vivo como quem espera encontrar Jesus? Eu transmito força e coragem para quem está ao meu lado? Ou eu acabo sendo um peso, um desânimo? A vida de Paulo mostra que a fé nunca é individualista. O que eu faço ou eu deixo de fazer impacta a caminhada de quem está perto. Agora, a gente pode passar para o Salmo de hoje. Agora, no Salmo, capítulo 89 e 90, o Salmo de hoje é um dos mais profundos e sérios da Bíblia. Ele fala do contraste entre a eternidade de Deus e a fragilidade da vida humana. 1000 anos para vós são como o dia de ontem que já passou, como uma vigília da noite. O tempo para Deus é eterno, mas para nós é curto e passageiro. Nossa vida é como a grama que brota de manhã e à noite já está seca. E a súplica central é essa: ensinai-nos a contar os nossos dias para que o coração alcance sabedoria. O salmista não está pedindo uma matemática, mas um olhar sábio, perceber que a vida é breve e que precisamos gastar bem o pouco tempo que temos. Essa oração se conecta fortemente com o que Paulo disse: viver firmes em santidade enquanto esperamos a vinda do Senhor. Não é sobre ter medo do fim, mas sobre viver cada dia como oportunidade de amar e servir. O Salmo também pede que Deus sacie o povo desde cedo com seu amor, para que vivam dias de alegria em meio à brevidade da vida. O que nos lembra que a fé não rouba a felicidade. Pelo contrário, ela nos dá a única alegria que não passa. Ele nos liberta da ansiedade e nos dá a sabedoria de focar no que realmente importa. E aqui cabe uma pergunta sincera: será que eu tenho vivido como se tivesse todo o tempo do mundo? Ou eu tenho aproveitado cada dia como um dom de Deus? Será que eu tenho colocado meu coração nas coisas que ficam, amor, virtude, serviço, ou eu me perco em coisas que logo passam, como status e vaidade? Esse salmo nos ensina que sabedoria é viver o hoje como presente e preparação para a eternidade. Agora, a gente pode passar para o evangelho do dia. Agora em Mateus capítulo 24, versículo 42 e 51, Jesus fala sobre vigilância. Ele diz: vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. E usa imagens bem fortes. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão viria, ele ficaria acordado para não deixar a casa ser arrombada. Assim, também deve ser o discípulo, sempre preparado, porque o Filho do Homem virá na hora em que menos esperarem.
E para ilustrar, Jesus conta a parábola do servo, o servo fiel, quando o Senhor chega, encontra-se trabalhando, cuidando dos outros, distribuindo o alimento na hora certa. Esse é recompensado, mas o servo mal pensa: meu senhor está demorando. E aí começa a espancar os seus companheiros e se embriagar. Quando o senhor chega de surpresa, ele é pego desprevenido e castigado. O recado é claro: não basta dizer que espera o senhor. É preciso viver de modo fiel todos os dias, como se ele fosse voltar hoje. Vigilância não é medo, é compromisso. É viver de tal maneira que a vinda de Jesus não seja susto, mas encontro esperado. A fé não é uma coisa para se viver só nos domingos ou quando dá. É uma atitude constante de quem sabe se o seu Senhor está a caminho. E esse evangelho nos provoca de forma muito pessoal. Se Jesus voltasse hoje, o que ele encontraria em mim? Um coração fiel, cuidando dos outros, servindo com amor e perseverança, ou alguém incomodado, que só pensa em si mesmo e usa o tempo de espera para satisfazer os seus vícios? Em Lucas, capítulo 12, versículo 35 a 37, reforça essa ideia. Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Felizes os servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. A vigilância é o contrário da negligência. É uma vida de responsabilidade e amor. Pergunta final é: será que eu tenho vivido na expectativa do encontro com Jesus? Ou como se ele nunca fosse voltar? Então, eu te convido a todos os dias você vir abrindo seu coração para Jesus e você ficar comigo até o final do vídeo para a gente fazer essa oração juntos. Senhor, tu me chamas à vigilância e eu me confesso. Muitas vezes vivo distraído como se tivesse todo o tempo do mundo. Ensinai-me a contar os meus dias, a gastar minha vida com aquilo que vale para a eternidade. Dá-me um coração fiel que não busca aplausos, mas que cuida dos outros com amor. Que quando tu voltares, eu esteja de pé, firme na fé, vivendo em santidade. Não quero ser surpreendido pelo medo, mas abraçado pela tua presença. Amém. Muito obrigado você que está assistindo por ter ficado até o final do vídeo comigo. E se essa palavra tocou o seu coração, faça dela a tua oração. Deixa o like, comenta, compartilha e eu te espero no próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia.